Tô chegando e tô de volta com as últimas notícias do Fluminense nesta segunda-feira estranha, nessa ressaca pós-eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Não que seja algo absolutamente surpreendente, porque não é, mas a gente, inevitavelmente, quem gosta de futebol, quem gosta de seleção brasileira, Copa do Mundo, a gente como brasileiro acaba criando sempre uma expectativa. Uns mais, outros menos, mas é meio que inevitável. A gente cria essa expectativa, mas o que aconteceu ontem é absolutamente esperado se a gente olhar para o que foi ou para o que foram os últimos 4 anos de CBF, de seleção brasileira, desse time. É muita coisa errada para no fim dar tudo certo. Às vezes acontece, no futebol tudo é possível, mas não foi o caso dessa vez. Tem Copa do Mundo ainda, né? Teremos ainda quartas de final pela frente, tem muita coisa para acontecer. Então, para quem gosta de Copa, ainda temos um cardápio vasto. Porém, aos poucos, agora eu acho que essa eliminação da seleção, ela meio que marca ali quebra esse ritmo, vamos chegar, não vamos chegar e tal, dá uma quebrada nisso e a gente, inevitavelmente, aos poucos, vai voltando à realidade, ao mundo real. E o mundo real diz que, por exemplo, nesta semana, tem Fluminense em campo, tem amistoso, tem estreia do Hulk com a camisa do Flu, apesar de não ser um jogo oficial, e aí a gente já começa novamente a voltar aqui pro nosso mundo, que, convenhamos, é a nossa realidade, né? É a nossa vida. Daqui a pouquinho as competições são retomadas e teremos muitas decisões pela frente. Então agora vamos olhar para frente, vamos falar de Fluminense como sempre e como continuamos a falar aqui desde o início da Copa do Mundo. O importante, a prioridade sempre vai ser produzir conteúdo e trazer informação e deixar você, torcedor tricolor, bem informado. O objetivo, o intuito sempre é esse. Com o meu trabalho não vai ser diferente agora. A gente segue, até porque temos notícias, temos atualizações, inclusive com anúncio oficial. O Real Betis anunciou agora, enfim, a gente já tinha todas as informações, todas as confirmações, mas agora temos o anúncio oficial feito pelo Betis. E aqui eu vou colocar a matéria do Mundo Betis, que é uma matéria assinada pelo jornalista Pepe Elias. E por que eu estou colocando essa matéria aqui? Bom, porque nesse tempo aí de negociação entre Fluminense, Betis, Bernal, o defensor do Uruguai, muitos números foram publicados, muitas informações foram publicadas, e aí fica aquele disse-me-disse, a gente tem uma dificuldade de apurar, de confirmar os números, porque não há uma comunicação clara. E aí eu vou trazer aqui a apuração deles, porque o que a gente tem aqui de informação é que o Fluminense ficou com 60% do Bernal. Não conseguiu obter uma fatia maior do defensor do Uruguai, ficando com 70%, por exemplo. E até então o que a gente tinha de informação também aqui, inclusive amigos do Lance, do GE informaram, eu também confirmei, eu vi a mesma coisa, é que o Fluminense não ficou com uma fatia numa futura venda de mais-valia. Tá? Qual a informação que ele traz aqui? É que o Betis oficializou a transferência do Bernal, vai pagar 9 milhões e meio de euros. Então qual a divulgação, a comunicação aqui foi feita em dólares, 12 milhões de dólares. Não sei se é para dar a entender que é mais grana, que é mais dinheiro. Não sei se é isso, porque na minha cabeça não faz sentido. É uma negociação com um clube espanhol. Logo, se trata de euros, né? Para mim é muito evidente, como sempre aconteceu, como sempre acontece. Então, no fim das contas, dá basicamente a mesma coisa, e esse valor ele fala, porque hoje, por exemplo, eu divulguei 10 milhões e meio de euros, que é o equivalente a 12 milhões de dólares. Mas aqui ele está falando já já incluindo impostos que o Betis tem que pagar. Então, ou seja, o Fluminense receberia líquido aqui em tese 60% de 9 milhões e meio de euros. Isso vai dar algo em torno de 33 milhões de reais, mais ou menos. É o que o Fluminense receberia para o Bernal. Lembrando que, na época, quando ele foi contratado, em 23, o Fluminense pagou cerca de 20 milhões de reais por esses 60%. Então a gente pode dizer que teve uma valorização
de 13 milhões de reais. Eu já dei minha opinião sobre isso, não vou ser repetitivo aqui sobre o que eu acho dessa negociação. Só que aqui ele diz que o Fluminense ficará com 5% de qualquer valor de transferência futura. Então, se o Bernal for depois, se por um acaso ele for vendido por 20, 25 milhões de euros, o Fluminense teria 5%. Coisa que não teve essa informação aqui. Tá? E aí, como a gente não tem a confirmação, hoje o Fluminense fez um comunicado oficial nas redes sociais. Disse que concluiu a transferência do Bernal, o clube agradece toda a dedicação do jogador, deseja sucesso na sequência da sua carreira. E aí, enfim, traz aqui o histórico do Bernal com a camisa do Fluminense, 83 partidas, Copa do Mundo de Clubes, defendeu a seleção uruguaia nas eliminatórias, mas não fala nada dos números. Então, gente, assim, basicamente, depois vai ter no balanço, aí daqui a um ano, a gente tem que esperar daqui a um ano para ver no balanço algo que poderia ser comunicado. Se tem um monte de número, por que isso não é comunicado? Isso poderia ser comunicado. E aí acabaria, de uma vez por todas, com as dúvidas, e o torcedor saberia exatamente quanto vai entrar nos cofres do clube. A gente vai ter que esperar o balanço para ver, ou alguma apuração. Repito que a gente tem de apuração por aqui até o momento, o Fluminense ficou com 60%. Mas o empresário tinha direito a 10%. A dedução que eu faço a partir de tudo isso é que esses 10% saíram do bolso do defensor, que talvez tenha ficado com 30%. Negociação deles. Falei, tem 10%, mas eu não vou abrir mão aqui de 10% e ficar com 50%. Vocês negociem aí. Eu estou imaginando isso, estou deduzindo isso, porque em tese 10% do valor foi para o bolso dos empresários. Tá? Então o que a gente tem de informação, como não há uma comunicação clara quanto a isso, que a gente tem de informação até o momento é isso. O Bernal, portanto, no Betis, contrato até 2031, não é mais jogador do Fluminense. E o Fluminense vai buscar reposição? Tinha falado para vocês aqui, se não me engano, na sexta-feira. O Fluminense já tem jogadores mapeados para essa função. Não tinha iniciado a negociação com ninguém, porque, enfim, a coisa ainda estava acontecendo. Mas a ideia é sim repor a saída do Bernal. E o Scout já tem jogadores mapeados para isso. Aguardando o aval da própria comissão técnica, do Zubeldia, para avançar, começar a fazer sondagem e, obviamente, negociar. Vai ser jogador de peso? Vai ser jogador para compor elenco? Vai ser jogador do nível do Bernal? Aposta? Isso eu não tenho como dizer para vocês ainda. Mas sim, há a intenção e a necessidade de repor a saída do Bernal, que era um jogador pro grupo importante, porque era a primeira opção ali quando a gente falava de primeiro volante. Tá? Então, apesar de toda a oscilação dele, nunca ter se firmado como titular ou entregado aquilo que a gente imaginava, para grupo é um jogador importante. E aí, o Fluminense deve ir ao mercado sim, nesses próximos dias, para repor essa saída do Bernal. Então é possível que a gente tenha novidades em breve. Vai ser um reforço de peso para vir? Aí a gente vai ter que aguardar para ver. Não imagino que seja, acho que vai ser jogador para composição, jogador para disputar posição no grupo, no elenco. Não acho que é um cara que vai chegar para brigar, por exemplo, com o Hércules para ser titular, num primeiro momento. Pode acontecer com qualquer atleta, mas não acho que esse é o intuito. Pagar por uma transferência, por exemplo. Não acho que seja. Mas, enfim, as coisas mudam, as avaliações mudam e é mais prudente a gente esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer. Tá? E olha só, você pode deixar aí seu like, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, por favor. Conto muito com a ajuda de vocês, sempre dando a moral aqui. Então não se esqueça, se inscreva aí embaixo, o botãozinho, tá aqui, se inscreva, deixa o like, é de graça. Tá? Vamos falar sobre outra situação que surgiu ontem, uma especulação, que o Scarpa está vindo para o Fluminense, que o Fluminense foi atrás do Scarpa, enfim. Eu vou falar para vocês aqui o que eu ouvi. O que eu ouvi é que não tem nada. Alessa, mas não tem nada, gente. Assim, eu não vou inventar a notícia aqui para vocês. Não houve procura, não houve contato. Eu até falei sobre isso recentemente. Eu não descarto que internamente alguém possa ser a favor, tenha pensado, tenha falado, mas assim, não é um jogador que... Não, o Fluminense está aqui, está na lista, agora saiu o Ganso, vamos para cima do Scarpa. Não tem nada, muito menos pré-contrato negociado, contrato negociado, não tem nada.
tá? Agora, o Gustavo Scarpa Fluminense, basicamente é isso. Ele tem um passado muito ruim pela forma como ele lidou após a saída do clube, provocando, desrespeitando a torcida do Fluminense. Isso é um fato, e mais de uma vez, de maneira infantil, como ele é, não sei se é ainda, mas sempre foi muito infantil, e isso tem consequências. A gente sabe que o Mário é um cara que leva muito isso em consideração, o Matheus Montenegro é um cara de torcida, de arquibancada, são pessoas que são muito tricolores e imagino eu levar isso para o coração. É claro que dependendo de uma conversa, de uma situação, isso pode ser contornado. Pode, sempre pode. Mas é algo que, enfim, incomodou muita gente. Não sei se é suficiente para, não, esse nome aqui nunca mais esquece, não tem chance e tal. Não sei se é nesse nível. Mas negociação, tal, rolando, até agora nada, tá? Nada. Nenhum movimento, nenhuma negociação em andamento ainda. Pode acontecer a partir de agora. Já saiu o Bernal, o presidente falou que poderia contratar dependendo das saídas. Vamos ver se vai surgir proposta para o Canóbio, se vai chegar alguma coisa, se não vai. E só a partir daí a diretoria vai agir no mercado. Tá bom, pessoal? É isso. Deixa aí o like, se inscreva no canal, seu comentário, como sempre, muito bem-vindo. Tamo junto e a gente volta assim que possível com mais informações e mais notícias aqui no canal do Lessa.